Tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas, refletindo sobre a roda da vida. O silêncio externo é fácil de conseguir, mais fácil de encontrar do que o silêncio interno, que é o silêncio da mente. Esse é o mais profundo, o mais verdadeiro, o mais difícil de ser cultivado. E é para esse silêncio que você deve dedicar a sua atenção. Bem-vindos a mais um episódio do Kiklis. E hoje nós vamos trocar e refletir sobre autorresponsabilidade. O que você faz com a sua responsabilidade? Bom dia, boa tarde, boa noite, e é bem por aí. A gente resolveu conversar um pouco sobre a autorresponsabilidade, porque é ela responsável por tudo que a gente vem conversando até hoje, e é ela a porta de entrada para todas as mudanças que a gente procura aí na vida, né? E quando a gente passa a identificar que a responsabilidade é nossa e não do outro, é quando as possibilidades se abrem, é quando nós identificamos e está aqui dentro. É Exato. minha responsabilidade fazer por mim, para a minha transformação, para eu ser melhor, para eu evoluir. Não E é o não mundo colocar. que tem que te dar, né, Fá? Não é o mundo, não é Deus, não é quem você acredita, enfim, os orixás, quem for, não são eles. É a gente que se responsabiliza por receber. E para a gente receber, a gente precisa dar. E quando a gente entende esse ciclo de dar e receber, que é uma contribuição que vem de dentro, quando nós estamos nutridos ao ponto de identificar o que nós recebemos para depois dar, isso é uma grande autorresponsabilidade. Sair da negação, do vitimismo, da dor, de ó vida, ó céus, o que eu faço com isso agora? Identificar, se responsabilizar pelas suas dores, pelas suas evoluções, pelos seus amores, é Com quando nós certeza. conseguimos entregar para o outro, Por que que o levar para o mundo outro. não me dá, né, Fá? Por que que nada dá certo? É silenciar essas vozes externas, porque essas frases é o externo que está falando pra gente, porque você está se comparando com alguém, porque você está olhando para o outro, porque você está olhando para o mundo, é silenciar esse mundo externo e olhar pra gente lá dentro. O que que é que lá dentro está parado? O que que é que lá dentro está me travando para que eu não consiga o que eu quero conseguir? E o que eu preciso fazer para chegar lá, né? E eu acho que essa é uma dificuldade e eu acho que é um dos maiores medos, quando a gente olha e fala assim, a única responsável por ser quem eu quero ser sou eu mesmo. E aí isso dá um cagaço do tamanho do mundo, porque você fala, caraca, eu não posso pedir para ninguém, sou só eu. Eu fazer uma frase que eu gosto muito, que nós não temos culpa de nada, mas sim responsabilidade de tudo. Na verdade, a frase eu não tenho culpa de nada, mas eu crio tudo que eu faço. Então, essas são as nossas responsabilidades que faz ou não que nós criemos as oportunidades. Muito a gente escuta em consultório, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? E questiona Deus, por que Deus? Por que você fez isso comigo? A pessoa, às vezes, precisa silenciar o externo e olhar para dentro para identificar por que isso aconteceu com ela, qual é o desafio que ela precisa enfrentar para ser melhor, para agradecer o que tem e o que pode vir a ter. E, na verdade, a autorresponsabilidade, isso que você trouxe, eu acho muito legal, e eu trabalho bastante com perdas, né, com pessoas que estão passando por situações de luto, enfim. E a autorresponsabilidade não é se responsabilizar pelo que aconteceu, né? A autorresponsabilidade é o que eu posso fazer com o que aconteceu. O que eu posso fazer com isso, né? Porque assim, aí você vai falar, autorresponsabilidade, qual é a minha responsabilidade? Porque meu pai morreu. É assim, eu não tenho responsabilidade quanto a isso,
né? Mas qual é a minha responsabilidade com isso que aconteceu? Né? Então, assim, o que vem, o que eu posso fazer com isso? Então, assim, eu uso muito com os meus pacientes, que é transformar a dor em amor. Que aí é a gente trazer o que aconteceu com a gente e a gente transformar. E essa transformação é responsabilidade nossa. Sair da culpa, né? É. Por vou trazer o processo de luto, que é com muito que você trabalha. Para quem conhece a minha história, sabe que eu estou vivenciando um processo de luto faz 8 meses da partida da minha cunhada, que é uma irmã para mim. E quando a gente perde alguém, a gente se culpa. A gente se culpa de tudo, porque a gente acha que a responsabilidade era nossa de que aquilo não acontecesse. Quando a gente fica na culpa, a gente vibra um sentimento tão baixo, tão ruim para nós, que é uma sensação de impotência e de dor tão grande que a gente não E que a gente não vai consegue. mudar, né? A gente não tem como mudar, né? Que a gente não consegue mudar. Exatamente, não tem como mudar. Quando a gente consegue olhar com amor para a situação, por nós, isso é autorresponsabilidade. Olhar o que você viveu com amor. E aí, o que você faz com essa dor agora? Que ela existe, ela tá aí, ela tá latente. Mas o que você faz com essa dor? Como você lida com ela? Qual é o amor que você traz para essa dor? Para então transformar em um processo de mudança e de crescimento dentro de si. Os desafios vêm para mostrar isso. Sim, sim, as coisas que acontecem na vida são para si. A gente tem muitas histórias, né, Fá? De, por exemplo, de mães que perderam filhos e que, assim, mães que perderam filhos em acidentes, por exemplo, e elas acabam formando instituições para orientar as pessoas sobre isso, ou que lutam por leis que exijam o cinto de segurança, sei lá, né? Enfim, eu estou trazendo aqui uma ideia hipotética, mas que isso é a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer com o que aconteceu comigo? O que eu posso trazer? O que eu posso colaborar para o mundo? O que eu posso colaborar? E aí, assim, você não precisa levar para o mundo para virar um projeto gigante. De repente, você pode colaborar com a pessoa que está ali do seu lado e falando assim, olha, o que a gente pode fazer com seus filhos ou com você mesma? O que a partir do que aconteceu eu posso fazer de diferente na minha vida? E quando você muda a sua vida, você com certeza muda a vida de quem está em volta de você. Nossa, isso é tão importante. Isso é muito importante. Porque quando a gente muda, o mundo muda. Tá tudo dentro da gente. Tudo é sobre nós e por nós. Então, quando nós mudamos, tudo ao nosso redor muda. As dores, os sofrimentos, as sensações, as alegrias, os desconfortos. Quando a gente está, vou sair um pouco do processo de luto e vou trazer um pouco das sensações de relacionamento difícil. Sim. Tem uma pessoa, um amigo, não consigo, é um relacionamento muito difícil, aquela pessoa não consigo lidar bem com ela, por quê? Está dentro de você. Acho que eu travei. Mas nós estamos te ouvindo, pode falar. Me salva aí, tô travada. Eu tô te ouvindo, acho que ela não tá me ouvindo, gente. Mas é muito a gente se responsabilizar com o que o outro, não o que o outro faz, né? Então, o outro judia da gente, o que você faz com isso, né? Voltou, Brasil! É isso, gente. Quem sabe faz ao vivo, entendeu? É isso aí. Eu vi até o link, mas acho que você estava trazendo sobre quando a gente muda, né? Que eu estava falando sobre isso, o outro também muda. E as relações ficam mais saudáveis, ficam mais leves. Quando eu escutei a primeira vez assim, adulto não briga, adulto conversa. É Nossa, isso. isso foi para mim. É isso, né? Nossa, é isso. E aí você começa a identificar coisas, brigas, pequenas brigas que você quer ter com o outro, discussões desnecessárias, que é para identificar o quê? Uma dor sua.
um medo seu, Não, e é para ver quem vence, né? Uma briga, alguém vence. Briga sempre tem vencedor, né? Porque é uma briga, uma luta, né? Quando você vai numa luta, tem um vencedor. Um perde, o outro ganha. Ninguém não empata, não existe empate. Não existe assim, vamos sentar aqui para resolver. Não, né? E briga não chega a lugar nenhum. E aí, qual é a sua responsabilidade perante isso? Né? E qual a sua responsabilidade? E assim, eu sempre falo, eu sempre penso muito nisso, né, Fá? Também quem acompanha a minha história e sabe, eu já vivi um relacionamento abusivo muito importante. E qual era a minha responsabilidade quanto àquilo? Eu não posso mudar o que o outro é. O outro é o outro. Eu posso mudar o que acontece comigo. Então, assim, qual é a minha responsabilidade perante este abuso, né? E é lógico, gente, quando a gente sofre um abuso, eu não estou dizendo que você é responsável pelo abuso, mas o que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo, né? Eu não sou responsável pelo que o outro faz. Eu sou responsável pelo que eu faço quanto ao que o outro fez comigo, né? Então, assim, ir denunciar, ir me cuidar, de se afastar, ir tratar, tudo isso faz parte da minha autorresponsabilidade. É encerrar esse relacionamento, é como que eu posso trazer, ir fazer uma terapia, isso é autorresponsabilidade, né? Ir buscar ajuda, tudo isso faz parte da autorresponsabilidade. Então, assim, o que o outro fez com a gente, às vezes dói muito, e aí pode colocar a gente nesse processo. Você sim é vítima, mas você não precisa se vitimizar. Você é vítima e pode pegar e fazer alguma coisa com esse papel de vítima. A gente tem histórias de pessoas muito próximas da gente, né, Fá? Que sofreram abusos muito fortes e que, através disso, transformaram a sua vida e a vida de muitas pessoas, né? E então, você não precisa colocar isso a público, mas você pode transformar a sua forma de ver, você pode transformar. A gente se transforma, a gente transforma com todas as porradas que a gente toma da vida, a gente pode se transformar, né? E o que você trouxe é muito importante, você ser uma vítima em um momento e estar vítima, continuar com esse vitimismo é diferente. Então, se você sofre algo que você ali está como vítima, como você sai desse lugar de vítima? Com autorresponsabilidade, com eu vou fazer diferente por mim, eu vou fazer algo que seja bom e melhor para mim, para que também isso seja para o outro. Exato. E não é fácil, isso não quer dizer que a gente não está falando aqui que, tá bom, então é super fácil. Você está falando isso, não, gente. Eu vivi um relacionamento abusivo por 5 anos, até eu perceber que a responsabilidade também era minha, porque eu estava ali. Né? Eu me mantinha naquele lugar e assim não foi fácil. Eu voltei, como assim diversas mulheres e diversas histórias que a gente conhece, graças a Deus e graças ao meu processo e ao meu autoconhecimento, eu consegui sair daquele caminho e meu autoconhecimento era bem pequenininho naquela época. Mas eu consegui sair dali e aquilo foi me transformando diariamente. E eu fui vítima depois por muito tempo ainda, até eu entender que assim, ou eu me tirava daquele lugar, porque ninguém ia me tirar dali. Então, é isso. E eu acho que assim, eu quero enfatizar mais uma vez: a responsabilidade não é da vítima, a responsabilidade é do agressor. Né? A vítima não teve responsabilidade nenhuma naquilo, mas o que a gente faz a partir dali? Porque assim é muito difícil viver com essa culpa da vítima. Essa culpa da vítima ela é tão pesada quanto ao ato em si, né? Então assim, normalmente, e a maior parte das vezes, não vou falar quase que todas, a gente precisa de ajuda. E isso também é uma autorresponsabilidade, de se olhar e falar assim, caraca, eu preciso de ajuda. E não ter vergonha de pedir ajuda. É isso. Isso é autorresponsabilidade, de falar, eu não consigo fazer sozinha, eu preciso de ajuda. Esticar a mão para uma mudança, para estar melhor, porque se você vivencia algo e o que você trouxe de relacionamento abusivo é tão importante ser falado, muitas pessoas vivenciam um relacionamento abusivo. Você trouxe que você vivenciou 5 anos, e quando a gente está no relacionamento abusivo, a gente não enxerga por muitos momentos, porque nós estamos buscando algo também, que a gente nem identifica o que é, só que está ali, dentro de nós, rolando, 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 e a gente nem sabe o que a gente está buscando.
Você ficou 5 anos, eu fiquei 8 em um relacionamento abusivo e eu nem me ligava. É Quando eu isso. me liguei que eu estava perdendo a minha luz, o meu brilho, que eu não sorria mais como eu sorria, que eu deixava de cortar o meu cabelo como eu gostava, de usar as roupas que eu gostava, que eu me sentia feia, que eu não gostava mais do meu corpo. Eu emagreci muito para começar a gostar do meu corpo. Eu fiquei com um peso super abaixo do que é um peso saudável para mim. Quando eu percebi que eu estava ali perdendo o meu brilho, e eu também tinha bem pouquinho de autoconhecimento, cara, isso é importante a gente ter. Talvez se eu tivesse antes, eu teria saído antes desse lugar que eu vivenciava, que talvez eu demorei a perceber que eu vivenciava um relacionamento abusivo, por mais que as pessoas às vezes vinham me falar, Sim, era isso que eu ia falar. As pessoas do lado de fora trazem e você não vê, né? Você não enxerga, você não se ama o suficiente para olhar. Porque eu acho que assim, o auto-amor, ele também é uma autorresponsabilidade. A gente se amar é uma responsabilidade só nossa. o amor próprio é o que nós deveríamos buscar desde o dia que a gente nasce, só que ninguém ensina isso pra gente, a ter amor próprio, a ter a nossa identidade, o nosso lugar bem firmado, para não passar por esse tipo de relação. E é uma busca. Então, se quem vivencia esse tipo de relacionamento, quem se identifica em um relacionamento abusivo, existem formas de sair, buscando ajuda, conhecimento, autoconhecimento. Ah, eu não tenho, financeiramente eu não consigo buscar uma terapia. Cara, compra um livro, ouve um podcast, busca no YouTube, enfim, alguma plataforma. Hoje existem muitas formas de você buscar ajuda sem precisar financiar ajuda. E existem também muitos programas de ajuda, né? E de muitos programas de ajuda terapêuticos solidários, muitas mulheres que passaram por essas situações e que hoje oferecem programas nesse sentido. Então, assim, vale muito olhar para essas coisas, né? E se autorresponsabilizar pelo seu caminho. Então, assim, o que, que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo, né? Então, assim, o que está acontecendo, eu não posso mudar o lá de fora, eu posso mudar o aqui de dentro. Essa é uma responsabilidade nossa, cuidar do que está dentro da gente. Então, como é que eu faço? A minha responsabilidade com o meu corpo, a minha responsabilidade com o meu emocional. Eu estava também atendendo uma paciente outro dia, em que ela me trouxe, ela falou assim, quando eu estava casada, eu não tinha noção que eu estava vivendo dentro de um relacionamento abusivo. Foram muitos anos atrás, então uma outra época, ela falou, esses dias eu estava assistindo uma propaganda e eu vi eles falando do abuso emocional, do abuso financeiro, do abuso... E ela falou, eu nem sabia que aquilo era um abuso. Porque eu não tinha dinheiro, eu não podia trabalhar, eu não podia isso, eu não podia aquilo, e eu não sabia que aquilo era um abuso. E eu só fui descobrir hoje, anos depois. Eu já me separei e eu descobri. Então, assim, é como a gente nem tem noção desse abuso, né? A gente nem imagina que às vezes o relacionamento abusivo vem de falas para você, né? De situações que você escuta e não só, enfim, de situações físicas. Quando a gente identifica isso, nós buscamos relacionamentos saudáveis. Existem relacionamentos saudáveis, o casamento, o namoro, os relacionamentos de amizade, que existem relacionamentos de amizade abusivo. Não, existe, e é isso é importante você falar, né? Que não são relacionamentos só, né? Relacionamentos homem, mulher, mulher e mulher, homem, homem, independe do como for. Relacionamentos amorosos, né? A gente tem isso no trabalho, a gente tem um chefe abusivo que coloca a gente para baixo, que coloca a gente lá, né? E assim, qual é a minha responsabilidade quanto a isso? Ah, Renata, eu preciso trabalhar, tá tudo bem. Enquanto você tá lá, vai buscar outro, né? A hora que você encontrar outro trabalho, você deixa esse, né? Essa é a sua responsabilidade perante aquilo. Então, assim, como é que eu mudo? Como é que eu saio daqui? Né? Porque precisar de trabalho, todo mundo precisa, a gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro, mas aí assim, como é que eu faço com isso? O que, que eu faço com isso? Né? Como é que eu vou mudar esse caminho? Então, assim, qual é a sua responsabilidade de mudança dentro? Você não vai mudar o outro. Gente, a gente não tem responsabilidade por mudança do outro. Então, assim, em momento Não. nenhum, e eu acho que a gente, como mulher, acha sempre que a gente tem responsabilidade para mudar quem está perto da gente. Então, essa coisa que a gente traz do cuidado, né? Então, assim, eu vou ajudar ele a mudar. A gente só muda quem quer mudar. Quem não quer mudar, não vai mudar nunca. Então, a pessoa vai chegar para você e falar assim, eu sei que eu errei, nananana, e daqui 3 semanas, daqui 2 dias,
tudo vai voltar a ser igual, porque ele não enxerga a mudança que essa pessoa, ele como pessoa, não enxerga a mudança que ele tem que trazer. Então, assim, o que Não. eu vou fazer para eu mudar a minha vida? A dele, gente, no português, claro, a dele é problema dele. Você precisa cuidar da sua. A vida do outro é do outro, não é sua. Então, se responsabilize pela sua. E todos esses relacionamentos que você trouxe, inclusive de relacionamentos de trabalho, que acabam sendo sufocantes, o que isso está querendo te mostrar? Qual é o seu posicionamento para que isso seja diferente? Porque às vezes, claro, quer buscar outro trabalho? Sim, busca outro trabalho. Mas o que você pode também fazer, se posicionar de uma forma diferente ali onde você está, para que isso não aconteça mais? E isso é autorresponsabilidade também. Exato. E a gente traz muito na questão das leis biológicas, né? A questão, por exemplo, do chefe, né? Que é a nossa relação com o nosso pai, por exemplo. E com a nossa mãe, que são nossas primeiras autoridades aí na vida, né? Então, assim, como é que é essa nossa relação com as nossas primeiras autoridades? O que aconteceu, o que veio? Então, olhar por que isso, né, tá vindo. É isso que a Fá falou e a gente, na nossa vida, eu e a Fabiola, como a gente é muito próxima, eu posso dizer por ela nesse processo, é que a gente tem muito esse caminho assim, quando alguma coisa vem, o que isso está querendo me mostrar? Porque quando a vida traz problemas pra gente, ela está colocando luz, né? Ela está colocando o foco do teatro, e aquele foco do teatro, ela está colocando o foco naquela situação para falar assim, e aí, mana, esse aqui é um problema que você precisa olhar. E aí você vai falar assim, nossa, É, mas como é que eu olho isso? Gente, procure ajuda. Porque a gente não é, vê sozinho. Não vê, a gente não enxerga, a gente não sabe, a gente olha e fala assim, caraca, meu, mas eu não tenho nada, essa responsabilidade não é minha, eu não sou eu que faço, é ele que faz comigo, é ele que faz com você. Só que assim, se ele faz com você, é porque você tem que olhar o que fizeram com você na vida. O que você precisa é. lidar? E aonde está a pontinha desse novelo? Esse novelo aí, ele é bem grande. E isso aí é só um pedacinho de uma linha gigante que você precisa olhar. Então, a sua responsabilidade é essa: olhar para isso e falar, e aí? Isso é biológico também, Rê. Eu vejo como esse foco de luz que você trouxe, né, olha para cá, esse desafio que está acontecendo, essa situação que aconteceu, olha para cá, traz luz para cá, onde você precisa olhar, porque dentro de você você teve uma dificuldade, igual você trouxe com o seu pai, com sua mãe, em determinados momentos da sua infância, que isso precisa ser visto e transformado por você para você não atrair mais essa situação, para você transformar em você o que precisa ser transformado e seguir melhor por você. Quando olha isso, o outro, em todos os sentidos, em todas as relações, eu vejo também homens que passam por relacionamentos abusivos Sim, conseguem enxergar isso porque acham que precisam ser fortes do tempo todo, porque não pode ser diferente, porque foi colocado nesse lugar de, olha, você precisa ser sempre aí, forte, firme. E aí vem uma mulher ou um outro, enfim, um relacionamento que suporta que é extremamente ciumento ou ciumenta, que é extremamente possessivo. E aí, o que eu faço para que isso mude? Eu não sou obrigado a estar em um relacionamento de extremamente possessivo e ciúme em todos os sentidos. Amoroso, trabalho, de amigo, porque isso existe em todas as relações. Todas as e relações. você sabe, Fá, que tem isso também, né? Por exemplo, uma autorresponsabilidade, por exemplo, eu estou naquele trabalho e aquele chefe é super abusivo, na palavra correta, um escroto comigo, né? E o que eu vou fazer com isso? Então, aproveita, faz uso desse dinheiro que você recebe para você ir fazer uma terapia e você enxergar onde que está esse problema e talvez você nem precise mudar de trabalho, porque esse chefe vai mudar com você, porque você vai enxergar onde está o seu problema, você vai olhar diferente, você vai começar a agir diferente, e aí isso é um reflexo. O outro vai agir diferente com você. Então, assim, talvez nem de trabalho você precise mudar, você só precisa mudar a sua percepção quanto a esse processo, né? As nossas percepções que mudam tudo em volta da gente. É o famoso faça do limão uma limonada, né? Exato, 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 é isso.
É isso. A gente precisa olhar para a gente, cara, porque todo mundo tem problema. E esse chefe abusivo aí, ele também tem problema, né? E É, ele talvez não vai olhar para o problema dele. Mas o problema de você estar conversando um com o outro, porque os dois têm alguma coisa para olhar. Então, assim, qual é a sua responsabilidade quanto a isso? O problema dele é dele. A sua responsabilidade é com o problema de quem? Com o seu. Então, vai olhar é. para o seu, né? E essas situações muito de não conseguirmos olhar, identificar a nossa autorresponsabilidade, está ali num bloqueio do inconsciente. Por isso que a gente traz muito de buscar ajuda, de busque um processo para você sair desse lugar, porque é o que a gente trouxe já. Somos 95% inconscientes e a gente acaba fazendo tudo no automático. Quando a gente sai do automático é quando a gente consegue e vem a autorresponsabilidade, é olhar para dentro, silenciar, olhando para dentro, nos escutando, identificando quais são as mudanças que precisam ser feitas para que o outro haja melhor comigo e eu haja melhor por mim e para o outro. É Esse é o aquele, amor é, próprio. aquele exata coisa, né? Eu tô com uma pessoa que não me valoriza, ou eu tô tentando me relacionar com uma pessoa que não me valoriza. Mas você se valoriza? Você enxerga o seu valor? Quando a gente Uhum. começa a enxergar o nosso valor, o mundo enxerga, o mundo traz de volta. O mundo é um reflexo, é aquela famosa frase da física, ação e reação. Se você se valoriza, se você enxerga o valor que você tem, pode ter certeza que o outro vai enxergar. Uhum. É quando o outro enxerga, porque quando a gente não enxerga o nosso valor, o Ninguém outro vê. também não enxerga. É. Ninguém vê. Porque se a gente não se vê, quem vai ver? Ninguém. Eu gostaria de trazer um exercício para o pessoal, para quem quiser e aproveitar o que ouviu aqui do podcast, pegue o que é importante para você e descarte o que não for, mas tem um exercício de autorresponsabilidade que é bem legal, escrever tudo aquilo que te desagrada, tudo que você gostaria que fosse diferente na sua vida ou em você. A partir desse exercício que você escreve, faz uma anotação de tudo que te desagrada, faz em outra coluna. O que você poderia mudar a partir disso que te desagradou? A partir dessa coluna dos desagrados, o que poderia ser agradável? E aí focar no que é agradável, que é quando você começa a ter a sua autorresponsabilidade de fazer diferente por você. Sim, com certeza. Isso é muito importante. E aí, quando a gente olha, a gente consegue. Eu e a Fá, a gente adora esse processo de escrever, né? Escrever, eu acho que ele tem uma potência muito grande, ele materializa os nossos pensamentos. Eu tenho muito essa imagem assim de estar materializando o que eu penso, de estar materializando o que está acontecendo e depois o que eu faço com isso. Então tem vezes que eu planto, tem vezes que eu queimo, tem vezes que eu rasgo, cada vez eu faço alguma coisa, né? Eu trago essa energia. Eu gosto muito da energia do fogo, eu sou Mariana e que trago aí a energia do fogo muito no meu processo. Então eu gosto muito da energia do fogo para ele transmutar, tanto para o bem, tanto para que ele aumente, tanto quanto para ele diminua. Depende da intenção que eu estou trazendo ali naquele processo. Então eu particularmente gosto muito do poder do fogo, mas também gosto de plantar. Acho isso muito legal também. Às vezes eu faço isso quando o que eu quero que cresça, que eu quero que crie raízes e brote, eu planto, né? Eu gosto bastante também desse caminho e faço muito com meus pacientes esse processo de assim, o que você deseja para você e plante, né? Põe para brotar, põe para criar raiz e brotar. E é isso. Uma planta, ela precisa primeiro criar raiz para depois ela crescer. Então, assim, essa autorresponsabilidade, ela também precisa primeiro enraizar. E então você precisa trazer esse caminho para que ele crie raízes, para que depois ele comece a crescer e brotar. E leva tempo. Nada é automático e nada é de uma hora para outra. Tá bom, hoje eu vou me autorresponsabilizar, tudo vai mudar. Não, gente, não é assim, né? É de passo a passo, é caminho em caminho e a famosa paciência que eu trouxe no nosso episódio anterior. Ela existe, gente. Eu acho que ela é uma palavra assim que é,
tudo pede um pouco mais de calma, tudo pede um pouco mais de alma, como diria a grande Lenine, né? Então a gente precisa pensar nesse caminho aí. É esse o recado que a gente tem para deixar para vocês hoje. Se apropriem de vocês mesmos, para que surja o amor próprio, a autorresponsabilidade e uma vida mais leve, feliz por você e para você. Olhe para dentro, sempre. E tenha certeza que essa vida vai mudar. Conta com a gente. Obrigada. Obrigada, Fá, pela partilha sempre. Obrigada, Rê. Fiquem Beijo com Deus. grande.